paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e ouvintes do nosso canal IEPBC Brasil para Cristo. Estamos iniciando mais um estudo neste grande projeto de leitura bíblica diária, onde estamos estudando o livro de Esther. E para quem não me conhece, eu sou o pastor Rafael, dirigente de nossa igreja Brasil para Cristo, na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal, que se encontra no endereço QNM 23, conjunto D, lote 4, na Ceilândia Sul. E eu não posso deixar de agradecer a Deus, primeiramente, por essa rica oportunidade e também aos nossos pastores presidentes, pastor Luiz Ramos e o nosso pastor Gideon Júnior, pela confiança de poder estar contribuindo com este grande projeto. Então, vamos iniciar os nossos estudos. E hoje, meus irmãos, nós iremos iniciar o nosso estudo no capítulo 3 e capítulo 4 do livro de Esther, aonde irá marcar uma reviravolta na narrativa do livro, introduzindo o antagonista Amã, que a partir daqui a história se torna mais tensa e culminando em um decreto que ameaça a vida de todos os judeus no Império Persa. E a palavra do Senhor nos diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero promoveu Amã, filho de Amedata, o Agagita, exaltou e pôs em seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele, e todos os seus servos do rei que estavam no portão do rei curvaram-se e reverenciaram Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se curvou, tampouco lhe fez reverência. Então, meus queridos irmãos, o capítulo começa nos trazendo um personagem chamado Amã, o filho de Amedata, o Agagita. E os Agagitas são descendentes de Amaleque, que era um dos grandes inimigos de Israel, ganhando grande influência sobre o rei. E essa ascensão repentina de um inimigo dos judeus nos dará um prenúncio dos problemas que nós veremos de acordo com os versículos seguintes. Mas Mardoqueu, como um bom servo do Senhor, nós vimos que se recusa a adorar a qualquer outro além de Deus, e não presta homenagem a Amã. E bem sabemos que também ele era descendente de um grande inimigo do seu povo. Mas do versículo 3 ao versículo 6, veremos que a recusa de Mardoqueu desperta em Amã uma ira profunda, e essa ira não irá se limitar somente a Mardoqueu, mas se estenderá a todo o povo judeu. Amã descobre que Mardoqueu era judeu e decide usar a sua influência para destruir todo o povo de Mardoqueu, ou seja, todos os judeus. E, meus irmãos, para contextualizar essa história, em vários momentos nós vamos ver que Israel batalha justamente contra os amalequitas. Mas em 1 Samuel, no capítulo 15, Deus manda que Saul exterminasse a todos os amalequitas, do maior ao menor e a todos os animais. Mas Saul desobedeceu a ordem do Senhor, e ele recusou matar o gado daquele povo, e ainda resolve poupar a vida do rei Agag. E assim coube ao profeta Samuel matar o rei Agag, e ainda repreendeu a Saul. Mas nós vamos ver também que o rei Davi também lutou contra os amalequitas, e na verdade foi ele quem conseguiu impor uma derrota esmagadora sobre todo aquele povo. E ele fez o que Saul foi incapaz de fazer. E no capítulo 27 e no versículo 6, no capítulo 30, do versículo 1 ao 20. E os poucos amalequitas que sobraram finalmente foram abatidos no monte Seir,
durante o reinado do rei Ezequias. Mas, com certeza, meus irmãos, alguns descendentes dos amalequitas devem ter sobrevivido e por consequência da desobediência a Deus. E o povo judeu, neste exato momento, corre um grande risco de perder as suas vidas. E aqui, meus irmãos, eu quero deixar algo ao coração de todos. Quando, meu irmão, o Senhor pedir para que você venha fazer algo ou desempenhar algo para Ele, seja um servo dele, seja um filho obediente, sem deixar nenhum resquício. Nós vamos ver, meus irmãos, que a desobediência, ela pode nos trazer grandes consequências em nossas vidas ou até em gerações futuras. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos 5, no versículo 19. E por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. E aqui justamente Paulo está trazendo a referência por causa do pecado de Adão. Todas as pessoas do mundo se tornaram pecadoras. E pela obediência de Cristo, todos nós somos considerados justos. Porque tudo aquilo que Deus ordenou para que o Senhor Jesus fizesse aqui na terra, assim o nosso Senhor Jesus fez. E que tenhamos, meus irmãos, uma vida de obediência a Deus. Assim como Samuel disse a Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. E nos versículos seguintes, meus irmãos, do versículo 8 ao versículo 11, a palavra do Senhor nos diz assim: E Amã disse ao rei Assuero, e disse um certo povo espalhado e dispersos no meio do povo, em todas as províncias do teu reino, e as suas leis são diferentes de todos os povos. Tampouco guardam eles as leis do rei, portanto não é proveito para o rei tolerá-los. Se aprouve ao rei que seja escrito que eles podem ser destruídos, e eu pagarei 10.000 talentos de prata às mãos daqueles que tiverem o encargo do negócio, para trazê-los às tesourarias do rei. E o rei tirou o seu anel da sua mão e deu a Amã, o filho de Amedata, o Agagita, o inimigo dos judeus. E o rei disse a Amã, a prata te é dada, e o povo também, para fazer com que eles, como te parecer bem. Então, meus irmãos, como vemos, Amã persuadiu ao rei Assuero para ir contra os judeus sem contar a sua real intenção. E algo, meus irmãos, que nos assusta é justamente a atitude do rei em conceder o seu anel, a sua autoridade para Amã. E isso, meus irmãos, nos traz justamente uma reflexão. Qual lugar de autoridade o Senhor tem nos colocado? Para quem nós estamos entregando a nossa autoridade que Deus nos entregou? E isso, meus irmãos, é algo de muito sério. Nós, como pastores, líderes, pais, nós não devemos terceirizar a nossa autoridade que foi entregue por Deus. Quantos estão entregando a sua autoridade para as pessoas que não têm caráter, pessoas que não têm compromisso com a palavra do Senhor, pessoas que estão sendo colocadas em lugar de autoridade por condições financeiras, por serem influentes, por terem muitos seguidores, mas que nós venhamos ter discernimento da vontade de Deus. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que buscar ter comunhão com o nosso Deus.
para que nós possamos ter discernimento da sua vontade, para que nós venhamos colocar as pessoas certas para estarem ao nosso lado e cooperando com a vontade do nosso Senhor. Então que nós possamos refletir, meus irmãos, sobre todas as pessoas que nós estamos colocando como autoridade dentro das nossas casas, dentro das igrejas, dentro de nossos serviços, de qualquer lugar pelo qual nós temos autoridade. E nos versículos finais do capítulo 3, meus irmãos, nós vamos ver que o decreto irá representar a transformação de um plano pessoal de Amã para o que nós podemos dizer em uma política de Estado. Ao ser escrito e selado por um anel do rei, adquira força legal e garanta que seja cumprido em todo o reino. O decreto é redigido em diversas línguas para garantir que todos os povos, sob os domínios de Assuero, compreendam e cumpram justamente a ordem. Isso irá demonstrar a intenção de Amã, que era um genocídio total de todo o povo. E nós vamos ver que os dados para essa execução do massacre são definidos com precisão, e deixando bem claro que não há margem para negociação ou adiamento. A escolha da data é o 13º dia do mês de Adar. E o decreto não se limita à morte dos judeus. Ela autoriza também o saque dos bens e transformando o genocídio em um evento de enriquecimento para os executores. E no capítulo seguinte, meus irmãos, no capítulo 4, vai nos falar de que quando Mardoqueu percebeu tudo o que havia sido feito, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinzas e saiu no meio da cidade e clamou com um grande clamor amargo. E aonde, meus irmãos, o mandato do rei chegava, havia um grande clamor entre todo o povo judeu, e muitos entraram em jejum e choro, e muitos estavam assim como Mardoqueu, deitados com pano de saco e com cinzas. Mas nós vamos ver que os camareiros da rainha Esther viram e contra o que havia visto, e ela ficou muito angustiada e viu a condição que Mardoqueu estava e mandou as vestes novas, mas ele não aceitou. Então Esther chamou um dos seus servos, chamado Ataque, e pediu para que fosse até Mardoqueu para descobrir o que estava acontecendo. E Ataque encontrou Mardoqueu na rua principal da cidade, perto do portão do palácio, e ele explicou tudo o que havia acontecido sobre a ameaça de Amã contra os judeus e a grande quantia de dinheiro que Amã havia oferecido para a destruição de todo o povo. E ele também deu a Ataque uma cópia do decreto para que ele pudesse mostrar à rainha Esther. E pediu para que Esther entrasse na presença do rei e o convencesse para implorar por misericórdia. E ele queria que Esther pedisse ao rei que cancelasse esse decreto para que todo o povo fosse salvo. E Ataque entrega a mensagem a Esther, mas ela teme por sua vida e dá desculpas para Mardoqueu para não entrar na presença do rei. Mas Mardoqueu responde a Esther, como vemos no versículo 13. E então Mardoqueu ordenou que se respondesse a Esther: não imagines que, estando na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus? Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabes não fostes elevada a rainha para tal tempo como este?
E então, meus irmãos, Mardoqueu mostra a Esther que mesmo ela sendo rainha, não sairia ilesa pelo decreto que havia sido feito. Mas ele levanta a questão a Esther. Quem sabe não fosses elevada a rainha para tal tempo como este? Mardoqueu, ao confrontar Esther com a gravidade da situação, também nos convida a refletir sobre o nosso papel perante a injustiça e sofrimento. Assim como Esther foi elevada à posição da rainha para o propósito específico, cada um de nós tem um papel a desempenhar neste mundo. É fundamental, meus irmãos, identificarmos o nosso propósito e nos permitir ser usados para toda a vontade de Deus. Mardoqueu, ele alerta sobre as consequências do silêncio de Esther. Da mesma forma, nós somos chamados a levantar as nossas vozes e a agir em defesa daqueles que estão sendo oprimidos neste mundo. O Senhor nos levantou neste tempo para sermos instrumento para abençoar vidas. Mas, infelizmente, meus irmãos, vemos que muitas pessoas tendem a acreditar que os problemas deste mundo são grandes demais para uma única pessoa possa fazer a diferença. Mas, meus irmãos, no entanto, como vemos na história de Esther, que nos mostra que uma única pessoa pode gerar um impacto significativo. Mesmo em meio às adversidades, Mardoqueu incentiva Esther a confiar em Deus. E a fé é um elemento essencial, meus irmãos, para que nós possamos enfrentar os desafios da nossa vida. E como nós podemos ver justamente na palavra do Senhor, como Romanos 8:28 vai nos dizer, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E 2 Coríntios 5:7, porque por fé vivemos e não por vista. Então, meus irmãos, nós vivemos por fé. Vivemos por fé e nós devemos agir a nossa vida por fé. Como nós falamos, meus irmãos, Mardoqueu incentiva a Esther a confiar em Deus. E sem fé, meus irmãos, nós não iremos conseguir nada. Eu creio verdadeiramente, se você se colocando na presença do Senhor, Deus possa te levantar e quem sabe você possa alcançar a todos da sua cidade. E quem sabe o Senhor te levanta para ser uma grande voz em meio à nossa nação. E a posição da rainha Esther proporcionou a ela uma oportunidade única de interceder pelo seu povo. E da mesma forma, meus irmãos, cada um de nós recebemos a oportunidade para fazer a diferença na vida de outras pessoas. É preciso estar atentos a essa oportunidade que o Senhor nos dá e devemos agarrá-la com determinação para que a vontade do Senhor venha se cumprir em nossas vidas. E ao final deste capítulo, assim nos diz: E então Esther mandou que eles retornassem a Mardoqueu a esta resposta: Vai e reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos, e assim adentrarei a presença do rei, o que está em desacordo com a lei, e se eu perecer, pereço eu. E assim Mardoqueu seguiu ao seu caminho e fez segundo tudo que Esther lhe havia ordenado. E o rei e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã ficou perplexa.
E assim, meus irmãos, diante de toda a ameaça à vida de seu povo, Esther demonstrou a sua fé inabalável a assumir a liderança e convocando o povo para o jejum, demonstrando a sua coragem e sabedoria. O seu chamado à ação revela uma mulher determinada a proteger o seu povo, mesmo diante de grandes desafios. O jejum, além de ser um ato de humildade e busca por Deus, também serve como um momento de união e fortalecimento do povo. A esperança de que Deus intervenha e salve o povo é o que impulsiona Esther e Mardoqueu a agirem com fé e depositarem a sua confiança em Deus. Então, portanto, meus irmãos, Deus nos convida a depositar a nossa confiança nele. Independente da situação, ele tem o cuidado de cada um de nós por nossas vidas. E então, meus irmãos, ficamos por aqui e que Deus possa abençoar a cada um e esta palavra esteja guardada em teu coração. E um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.